Olá pessoal, sou o professor Renan Robson. Volto aqui com vocês para ministrar disciplinas do curso de Técnico em Vendas. E hoje vamos trabalhar a disciplina de Gestão Financeira e Orçamentária. Ok? Vamos lá? Tá? O setor financeiro, responsável pelo desempenho e gestão das finanças de uma empresa. Tá? Então, é esse o dever de garantir os recursos e uma boa gestão do patrimônio do negócio. Para isso, exerce funções como contabilidade, tesouraria, gestão de finanças, controle de tributos e gestão de custos. Então, o setor financeiro ele é responsável por movimentar toda a parte monetária e de patrimônio de uma empresa. Ou seja, quanto ele vai gastar, quanto é que ele tem em mercado, se ele teve um déficit, se ele teve um superávit. Ou seja, se ele ficou no prejuízo ou se ele teve lucro. Então, essa empresa ela é responsável por fazer todo esse planejamento e esse controle da parte financeira e monetária de uma empresa. Assim funciona o departamento financeiro das empresas, ok? Dando continuidade, pessoal, o departamento financeiro funciona como um elo dentro de uma empresa, tá? Nem todas as áreas relacionam-se, ok? De forma direta. O financeiro, ao contrário, ele mantém contato com todos os setores, seja em relação a pagamentos ou controle de investimentos para cada área. Vamos dar exemplo? Vamos lá. Tem uma área X de uma empresa, por exemplo, o setor de serviços gerais, a parte de serviços gerais, ele não tem contato direto com o setor de marketing. Ou seja, de contato fazer onde tomem decisões juntos, entendeu? Porém, o setor financeiro, ele pode ter sim, ele tem o contato direto com o setor dos serviços gerais, com a parte operacional. Por quê? Porque ele vai investir recursos, tem que fazer compra de materiais, tem que fazer compra de fardamentos para aqueles colaboradores, e também faz contato direto com o marketing, porque ele pode fazer investimentos em ações publicitárias, pode fazer investimentos em setores que influenciem promoções, que influenciem qualquer coisa que vai melhorar a venda de produtos e bens daquela empresa. Então, o setor financeiro, o departamento financeiro, ele tem contato direto com todos os outros setores, ok? Dando continuidade, ó. Para um bom desempenho da empresa, o financeiro acaba respondendo diretamente à diretoria. Ou seja, ele é responsável pela parte estratégica daquela empresa. Aquela parte que toma decisões a médio e longo prazo. Por quê? Porque é necessário recursos para realizar e fazer acontecer cada decisão tomada pela diretoria. Certinho? E o responsável pelos recursos é o departamento financeiro, tá? Sem intermédios, ou seja, ligado diretamente. Não tem nenhum terceiro no meio, não tem nenhuma outra área, setor que impede essa ligação direta, esse contato direto entre o departamento financeiro e a diretoria da empresa, ok? Assim, com essa relação próxima e direta, corre menos risco de desencontro de informações e garante uma relação estratégica entre os dois lados, ou seja, tem uma informação, uma mão de via dupla, tá? E uma via de mão dupla, desculpa, tá? Onde ele funciona, o quê? Que uma informação sai do departamento financeiro para a diretoria de maneira direta, e uma decisão que venha da diretoria para o setor financeiro também chega de maneira direta, certinho? Então, quais são esses setores que nós vimos bem aqui, ó? Quais são as funções do departamento financeiro? Vamos ver o primeiro, ó. Contabilidade. Vamos lá. De grande importância para a empresa, ou seja, toda empresa que se preze pequeno, grande ou médio porte, ele tem que ter o setor contábil. Vamos lá. A contabilidade, ela organiza, documenta e analisa todos os passivos e ativos patrimoniais de uma empresa. Vamos ver o que é ativos e passivos, rapidão. Ativos é tudo que vai gerar receita, todo o patrimônio daquela empresa, tá? Depende de maquinários, de lucro, assim por diante, de locais, de patrimônio físico, do local físico, tudo vai chamar de ativo. E os passivos são o quê? São as obrigações que aquela empresa tem, que vão ser o quê? Vão ser as contas a pagar, vão ser os financiamentos, os empréstimos, esses vão ser os passivos, as obrigações que essa empresa tem, tá? Como ativo, entende-se todos. Olha, vamos lá. Como ativo, entende-se todos os bens que a empresa possui. Então, tudo que a empresa possui é ativo. Tudo que vai gera algum valor monetário para a empresa, independente se aquilo está gerando lucro no momento ou não, aquilo é um ativo, tá? Como imóveis, equipamentos, investimentos e capital em caixa, tá? Já os passivos representam o que a empresa deve, tá? São aquelas obrigações, são os pagamentos, são os financiamentos, são os empréstimos, são aquelas contas a pagar, tá bem? Então esses vão ser os passivos, certinho? Então a contabilidade ela é muito importante, porque ele vai organizar tanto esse ativo quanto esse passivo, ele vai fazer isso com organização, ele vai documentar e vai analisar todas as situações para ver se está tudo em ordem, se está tudo seguindo como foi planejado, ok? Então, a contabilidade considera também quaisquer
alterações que interfiram nos valores de capital. Ou seja, se alguma coisa saiu do que foi planejado, a contabilidade ele tem esse controle e vai analisar isso, tá? A partir de toda essa documentação e análise de dados é que a contabilidade consegue calcular o lucro e as despesas da empresa, assim podendo avaliar até mesmo o valor do mercado de um negócio. Vamos lá. Então a contabilidade, a partir do momento que ele organiza, analisa e documenta tudo isso, ele consegue avaliar se tudo aquilo que foi colocado, tudo aquilo que foi feito a partir dessa documentação e essa análise de dados feito pela contabilidade, consegue dizer se aquela empresa está tendo lucro naquele momento ou se ela está tendo prejuízo, tá? A partir do momento que ela analisa os ativos e os passivos daquela empresa, certinho? A tesouraria, vamos lá, a tesouraria também é um setor muito importante para qualquer empresa. O que diz aqui? Aqui é onde o controle financeiro acontece, tá? Fluxo de caixa e plano de contas são alguns, não são todos, são alguns das ferramentas em que o setor de tesouraria utiliza no dia a dia. Fluxo de caixa é o quê? Aquele quanto entra e quanto sai do meu caixa. Eu vou fazer aquela movimentação para saber se naquele dia, naquele período determinado, o meu caixa teve lucro ou teve prejuízo, certinho? Seu objetivo é manter as contas organizadas, as entradas e saídas do meu caixa, um exemplo, tá bem? Garantindo um funcionamento constante do negócio e evitando prejuízos a curto e longo prazo. Então eu tenho esse controle da tesouraria, do meu fluxo de caixa, onde ele vai me garantir, a partir do momento que eu controlo muito bem feito, eu organizo essas contas, ele vai me dizer se eu vou ter lucro ou prejuízo, sendo ele a curto ou a longo prazo. E o ideal é que a empresa, através desse controle, ela se mantenha com o lucro, certinho? A tesouraria faz todo esse processo, ok? Próximo, gente, gestão de tributos, vai analisar os impostos, todas as situações que a empresa em questão ele tem que pagar de maneira ao governo, vamos dizer assim, ok? Empresas, principalmente brasileiras, que é a nossa situação, nossa realidade, lidam com tributos e impostos o tempo inteiro. Tudo que nós adquirimos no nosso dia a dia, gente, independente se é serviço ou é produto ou é um bem, tem imposto aditivado nele, tem um posto que contém, está lá naquele valor que nós estamos adquirindo, tá? Por exemplo, quando nós vamos fazer uma compra em supermercado, normalmente hoje nas nossas notas que recebemos com a listagem de produtos, vem dizendo quanto nós estamos gastando de imposto. Os postos de combustíveis, hoje em dia, quando compramos o combustível, nós vemos, tá? A quantidade que estamos pagando de imposto em cima daquele combustível, tá bem? Então, essa gestão de tributos analisa isso dentro da minha empresa. É uma função do departamento financeiro, ok? E garante o melhor pagamento dos tributos possível a identificar o melhor regime tributário existente. Por exemplo, essa gestão de tributos aí vai analisar qual é o melhor regime que a minha empresa pode adotar naquele momento, ok? Então, quais são essas demonstrações financeiras? Vamos lá. A demonstração financeira é o relatório que indicam o desempenho financeiro da empresa em um determinado período de tempo, ou seja, vamos supor que o departamento financeiro fez um relatório dizendo todos os ativos e passivos que eu tive durante um determinado período, diz todos os gastos que eu tive, todo o lucro que eu tive, qual foi a depreciação, ou seja, o que foi que aquela minha máquina perdeu um valor, ela depreciou. Então esse relatório ele vai gerar durante um determinado tempo, independente se eu quero relatório que equivale a uma semana, a 15 dias, a um mês ou até mesmo um ano, para eu fazer essa análise também. Determinado período de tempo, certinho? Esses relatórios indicam não só a saúde financeira atual, mas como a empresa se sair em relação ao que foi planejado. Vamos supor que para o ano de 2021 eu fiz um planejamento que a minha empresa lucrasse X, de acordo com várias situações que eu determinei nesse planejamento, ok? Então, a partir do momento que eu faço esse relatório, eu consigo avaliar se o que eu planejei está sendo executado, está sendo seguido até o ponto, meu objetivo a ser alcançado, ok? Então, ele, além de analisar o momento atual, ele pode analisar para ver se o que foi planejado, ele está sendo realizado. E se não está sendo realizado, eu vou analisar para ver o que precisa ser corrigido, vou avaliar para ver o que precisa ser corrigido para melhorar aquele processo, para melhorar aquela situação financeira da minha empresa, tá? Então, os relatórios mais utilizados são, quais são esses relatórios? Vamos lá. O balanço patrimonial é um deles. O balanço patrimonial, responsável por analisar o patrimônio de ativos e passivos da empresa, como nós já citamos, tá? O outro relatório muito comum, demonstrativo de fluxo de caixa. Ele fornece a visão financeira de entradas e saídas do meu caixa, ou seja, as entradas, ou seja, o valor que eu recebo, dando um valor que entra na minha empresa, e o valor que sai, o valor que eu pago
para algum terceirizado, para algum fornecedor, pagamentos de funcionários. Então, saídas é o que sai da minha empresa e o lucro vai ser exatamente o que entra. Então, tem um relatório demonstrativo de fluxo de caixa. E também tem a demonstração de resultado, onde ele faz o cálculo bem simples, tá? Ele vai ver as receitas menos o desembolso, ou seja, os gastos, e vai me decidir se eu tenho lucro ou prejuízo. Vamos citar exemplo? Vamos lá, vamos supor que eu produzo camisas estampadas, das mais variadas temas, assim por diante. E eu comprei maquinário, comprei as estampas, comprei o material para estampa, comprei o tecido e estou produzindo. E eu percebi que produzir 100 camisas, eu gastei em torno de R$1.000 com isso tudo, tá? Gastei R$1.000. Só que a partir do momento que eu estou vendendo, eu estou percebendo que eu não consigo vender e eu lucrei somente R$900. Então, eu tive uma receita de 1.000, perdão, eu tive o desembolso, um gasto de 1.000, porém eu tive a receita de 900. Assim eu vou ter um prejuízo de R$100, tá? Então esse demonstrativo de resultado, ele analisa de maneira bem grosseira, tá? Dessa forma, ok? Analisando se eu vou ter lucro ou eu vou ter prejuízo naquela situação na minha empresa, naquele período, tá bem? E o resultado da equação, de uma forma simples, também é o resultado da empresa. Como eu falei, de maneira bem grosseira, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos ver a tríade de investimentos. Essa tríade de investimentos, ela é o risco, a liquidez e a rentabilidade, que são avaliadas em conjunto, tá bem? Vamos ver, tá? Muita gente não sabe, mas o mercado é regido por uma tríade de investimentos, tá? Que pode interferir bastante em seus planos. Estamos falando da relação entre risco, liquidez e rentabilidade. Risco é quanto aquilo vai me gerar de arriscado, se vale a pena eu investir ou não. Liquidez, quanto tempo eu vou ter retorno daquele dinheiro? Se eu posso ter retorno imediato, eu tenho que esperar um tempo para receber aquele dinheiro de investimento. E rentabilidade, quanto é que ele vai me render a determinado tempo, tá? Que afeta todo e qualquer tipo de investimento que uma pessoa pode fazer. O objetivo de todo investidor é obter ótimos ganhos. Lógico, se eu estou investindo em algo, eu quero ter um lucro em cima daquilo que eu estou investindo, ok? Com seus investimentos, certo? Além disso, a maioria deles deseja fazer isso sem correr riscos e com a possibilidade de sacar o dinheiro a qualquer momento, a liquidez, como eu falei para vocês. Então, a maioria dos investidores, vamos dizer assim, se fosse o ideal, era você investir algo, não correr risco nenhum e receber o rendimento em cima dele. Tá? Esse é o ideal, mas não é assim que acontece no mundo do investimento. Bora ver as situações, ok? Ó, certinho, ó. Acontece que juntar esses três elementos em uma única aplicação é uma tarefa quase que impossível. Ou seja, é muito difícil eu juntar o risco, juntar a liquidez e juntar o rendimento numa única, a rentabilidade numa única situação, numa única aplicação, ok? Na maioria das vezes será necessário abrir mão de um desses elementos para garantir o outro. Ou seja, eu tenho que, do conjunto da tríade, eu tenho que deixar de lado um, escolher outro, analisar qual é a melhor situação para eu unir a parte dessa tríade, ok? Então, cabe ao investidor decidir qual é o mais importante. Mas essa decisão nem sempre é fácil, pois é preciso conhecer o mercado e ter definido muito bem o que quer ao realizar um investimento. Se você vai querer ter risco, se você vai querer ter liquidez, ou se você vai querer ter rentabilidade, ok? Então vamos lá. Qual é a relação dos três? A relação do risco, liquidez e rentabilidade. Ó, quando uma pessoa investe o seu dinheiro em qualquer coisa, seja uma aplicação financeira ou um bem, ou seja, eu estou aplicando financeiro na Bolsa de Valores, fiz essa aplicação financeira, ou adquirir um imóvel, adquirir um bem, tá? Então, independente de onde eu faça esse investimento, precisa levar em consideração o que o mercado chama de tríade de investimentos, ok? Trata-se de uma relação entre risco, liquidez e rentabilidade, que afeta os investimentos de uma forma bastante profunda, certinho? Então você tem que ser conhecedor dessa tríade, certinho? Cada investidor possui um perfil. Eu tenho um perfil, fulano tem um perfil, ciclano tem um perfil, Maria tem um perfil, João, então todos eles têm perfis individuais para poder fazer essa análise e ver qual é o melhor investimento que pode fazer para si, certinho? Até para as empresas mesmos, ok? Uns investidores que não gostam de correr nenhum risco são chamados de conservadores. Então esses investidores, eles se garantem na liquidez e se garantem na rentabilidade, mas não querem correr risco. Então eles tiram da tríade o risco, tá? Ou seja, mas qual é o porém, tá? Pois prezam por investir o seu dinheiro em aplicações que sejam mais seguras, certo? Já uns investidores que aceitam correr mais riscos são chamados de arrojados. Por quê? Para eles, o risco não é um problema, desde que possam ganhar proporcionalmente ao perigo que correm. Então, vamos levar em consideração, uma pessoa que corre menos risco, a tendência é que ele tenha uma liquidez menor, que ele tenha uma rentabilidade menor. Ou seja, ele vai
não vai correr risco naquele investimento, porém ele vai ganhar menos. As pessoas, investidores arrojados, é o inverso. Eles se arriscam mais, porém a sua rentabilidade acaba sendo maior, porque estão se arriscando, estão arriscando o investimento deles de maneira mais aprofundada, tá? Ok? Então, no meio termo entre os dois, tá, estão os investidores moderados, que aceitam correr algum risco, mas ainda prezam por manter a maior parte do dinheiro em aplicações seguras. Ou seja, eles até aceitam correr o risco, mas o risco mínimo, tá? E mantendo assim a maioria do seu investimento seguro, ok? Então são considerados os investidores moderados, tá? Há uma regra no mercado de investimentos de que quanto maior o risco, quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Como eu acabei de explicar, se eu correr menos risco, menos eu ganho em cima daquele meu investimento, tá? Minha renda em cima daquele investimento, a minha rentabilidade em cima daquele investimento é menor, porque eu estou correndo menos risco. Ao mesmo passo, olha, em contrapartida, pessoal, as aplicações consideradas de maior risco são mais rentáveis, como eu acabei de citar. Quando eu corro mais risco, eu tenho maior rentabilidade em cima dele. Quando eu corro menos risco, eu tenho menor rentabilidade, certo? Assim começamos a perceber que o risco e a rentabilidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, ou seja, dificilmente na tríade de investimentos o risco e a rentabilidade vão estar juntos no mesmo momento. Tá bem? Dificilmente. No entanto, os investimentos também são afetados por um terceiro elemento denominado liquidez. Ok? A liquidez nada mais é do que a facilidade que se tem em transformar um ativo em dinheiro. Ou seja, investir meu dinheiro na Bolsa de Valores, investir meu dinheiro na situação X, e aí eu posso retirá-lo a qualquer momento, de acordo com o meu gosto. E isso é chamado de liquidez. Eu posso fazer movimentação do meu dinheiro no momento que eu quiser. Então é bem fácil de fazer essa movimentação. Eu posso transformar aquele ativo em dinheiro com mais facilidade, certo? Da mesma forma que o risco, a liquidez também é inversamente proporcional à rentabilidade. Ou seja, a partir do momento que eu consigo pegar aquele valor a qualquer momento, ele vai me render menos. Tá bem? Ou seja, se um ativo tem alta liquidez, menor será a sua rentabilidade. Ou seja, a partir do momento que eu consigo pegar aquele ativo, transformar em dinheiro mais rapidamente, aquele ativo vai me render menos, certo? Já que a liquidez é baixa e a rentabilidade será maior. Então, quando minha liquidez for baixa, ou seja, eu não consigo tirar aquele valor a qualquer momento, logicamente minha rentabilidade vai ser maior. Certinho? Vamos lá. Nessa tríade dos investimentos, cada pessoa precisa fazer uma escolha na hora de definir onde aplicar o seu dinheiro, tá? Se optar por uma aplicação segura, precisará entender que sua rentabilidade será menor. Então, se eu apliquei em algo mais seguro, eu tenho uma rentabilidade menor, tá? Do que se eu escolhesse correr maior risco. Se eu corro mais risco, pela lógica, minha rentabilidade será maior, tá? Do mesmo modo, se eu escolher um ativo cujo dinheiro possa ser facilmente sacado, meu rendimento também será afetado. Ou seja, se eu consigo fazer esse saque facilmente do meu investimento, o meu rendimento será mais baixo, certo? Então é possível combinar a tríade de investimentos em uma única aplicação, tá? Talvez essa seja a principal pergunta feita pelos investidores. Eu consigo juntar os três, o risco, a rentabilidade e a liquidez, em uma mesma aplicação? Certo? É possível encontrar uma aplicação que reúna baixo risco, alta liquidez e alto rendimento? Esse é o questionamento. Ó. A resposta não é das mais animadoras, assim como quase tudo em nossas vidas. Na hora de investir, você tem que fazer uma escolha. Logicamente, então é necessário fazer escolhas. Cada tipo de aplicação envolve um grau de risco, uma certa liquidez e uma possibilidade de rendimentos. Então, sempre que eu vou analisar, eu tenho que ver o que eu quero para aquele momento. Se eu quero correr mais risco, mas também tendo uma rentabilidade maior? Não, se eu quero proteger mais o meu investimento, correr menos risco e ter uma rentabilidade menor, ou eu quero ter uma liquidez maior com menos rendimento, ou ter uma liquidez menor com mais investimento. Então isso tudo tem que ser analisado no momento que você for fazer a aplicação. Tá? Então aqui a gente vai analisar uma situação para vocês observarem como é que funciona um exemplo em relação a isso. Ó. Imagine que você tem 400 mil reais, certo? Em mãos e deseja investir em um imóvel. Após pesquisar bastante, encontrou um apartamento em um bairro excelente, tá? Com franca valorização, ou seja, ele vai valorizar com o tempo, e com grande demanda de aluguel, ou seja, tem muita procura por ele para ser alugado, certinho? Para o investimento com baixo risco e boa rentabilidade, não é mesmo. Então, esse tipo de investimento no imóvel, ele é um investimento de baixo risco, tá? Porque aquele produto vai estar lá para mim, porém, ele me gera uma boa rentabilidade,
certo? Só que, contudo, ele vai me gerar uma baixa liquidez, porque não vai ser a qualquer momento que eu vou conseguir adquirir aquele dinheiro de volta que eu investi no imóvel. Olha aqui, ó, contudo, quem investe em imóveis renuncia à liquidez, ou seja, eu não consigo pegar aquele valor de volta momentaneamente, instantaneamente, a partir do momento que eu desejo ele, tá bem? Porque ele está investindo em imóvel. Pois mesmo que esse apartamento seja perfeito, será difícil encontrar alguém disposto a pagar o seu valor de mercado rapidamente. Então, não, esse tipo de investimento é um investimento que ele tem um rendimento bom, porque eu consigo alugá-lo nessa situação, tá? Ele me gera um risco menor, porque ele está lá, o imóvel, tá? Contudo, ele me gera uma liquidez baixa, tá bem? Eu não consigo reaver aquele dinheiro com facilidade que foi investido no imóvel, certo? O segundo exemplo, na mesma situação, investimento de 400 mil, ó, se você pega esse dinheiro e acaba de descobrir que uma empresa tem se valorizado bastante na Bolsa de Valores e, portanto, decidiu comprar um lote de ações. Então, você pegou esses 400 mil, investiu em uma empresa que está sendo muito valorizada na Bolsa de Valores, certinho? E deseja comprar um lote dela, um lote de ações. Esse tipo de investimento em ações possui uma alta liquidez, ou seja, eu consigo retirar esse valor investido instantaneamente à medida do meu desejo, certinho? Pois você pode vendê-las a qualquer momento, certo? Além disso, a perspectiva de lucro parece boa a longo prazo. Se eu manter aquele investimento lá, se a empresa começar a gerar lucro, começar a ter uma melhor movimentação, certinho, eu tenho um rendimento maior a longo prazo, certo? Entretanto, o risco de perder dinheiro também é grande. Se aquela empresa começa a ter prejuízos, começa a ter filiais sendo fechadas assim por diante, eu tenho um risco de quebrar, de perder esse valor que eu investi nela. Então, é um investimento que gera o quê? Gera uma liquidez boa, gera um rendimento bom, porém eu tenho um risco alto. Então eu estou abrindo mão do risco, estou correndo risco ao fazer esses investimentos. A nossa terceira situação é qual? Um determinado investidor de perfil conservador resolve aplicar 100 mil reais em investimentos de renda fixa. O que é rendimentos? Títulos de renda fixa é o quê? Espécie de empréstimos que podem ser feitos ao governo, instituições financeiras e empresas, ok? Como exemplo do CDB. Tá? Ele fez um empréstimo, fez uma compra de 100 mil reais de títulos de renda fixa como CDB, que é um certificado de depósito bancário, de liquidez diária, ou seja, eu posso todo dia retirar um valor desse investimento, ele tem uma liquidez todo dia. Esse tipo de aplicação é bastante seguro e tem alta liquidez, tá? Então ele é muito seguro, tem um risco baixo e tem uma liquidez alta. Porém, olha, no entanto, a rentabilidade dos títulos de renda fixa é afetada por toda essa segurança. Ou seja, eu sou muito seguro, meu investimento está seguro lá, eu tenho uma liquidez boa, que é diária, porém minha rentabilidade é baixa. Então nessas três situações vocês conseguem observar que eu tenho que abrir a mão de uma das opções da tríade de investimentos, do risco, da rentabilidade ou da liquidez. Pessoal, por hoje é só, sou o professor Renan Robson e até mais. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Robson, estou aqui para ministrar o curso de técnico em vendas e hoje eu vou trabalhar com vocês a disciplina de gestão financeira e orçamentária. Vamos lá? Hoje nós vamos ver análise de investimentos. Eu preparei essa aula para vocês onde nós vamos trabalhar uma situação para todo o conteúdo, para a gente analisar o passo a passo para ver se aquele investimento é viável ou não, ou fazer uma escolha entre dois investimentos, saber se eu invisto na situação X ou vou investir na situação Y. Vamos lá. O que vem ser análise de investimentos? Análise de investimentos é um método utilizado para verificar se o investimento futuro possui chances de trazer retorno para o seu negócio, considerando os riscos envolvidos nessas iniciativas. Ou seja, a análise de investimento eu vou verificar se aquele investimento, será que ele vai me dar lucro para frente daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, independente da minha análise do meu período que eu vou trabalhar, tá bem? Ou ele vai me dar prejuízo, ele é muito arriscado e vai acabar me dando prejuízo. Então a análise de investimento ele verifica a situação para saber se você vai ter um retorno para aquele investimento, um retorno para o seu negócio, ok? Ela utiliza indicadores que são calculados a partir dos fluxos de caixa, futuros e considera os custos de oportunidade na tomada de decisão. Então, ok, vamos ver o que vem ser esse custo de oportunidade, tá bem? A análise de investimentos é um método utilizado para verificar se o investimento futuro possui chance de trazer esse retorno, como falado. E o que vem ser esse custo de oportunidade? Para quem não está familiarizado com esse termo, vou explicar o que são esses custos de oportunidade. Vamos colocar numa situação de cotidiano, olha aí, na vida,
temos que realizar diversas escolhas, porque nem sempre podemos fazer tudo o que desejamos. Isso é lógico, tá bem, pessoal? Uma vez que os recursos são limitados. O custo de oportunidade mede justamente o custo de escolher uma opção em vez de outra. Vamos colocar uma situação no nosso dia a dia. Vamos supor que eu tenho um valor X, tenho uns R$50 comigo, e eu tenho que escolher se eu vou ter que comprar um produto para minha casa que está faltando, ou eu vou ter que comprar uma comida para mim que eu estou no meio do meu trabalho, da minha rotina de trabalho. Também. Então, isso são escolhas de oportunidade. Isso são custos de oportunidade, onde eu escolho na minha situação se eu vou pelo caminho da esquerda ou eu vou pelo caminho da direita, ok? Então, a partir daqui, nós vamos utilizar como, tá? Nós vamos utilizar um dilema de uma bicicleta para essa explicação. Então, a partir daqui, nós vamos trabalhar toda a nossa aula em cima dessa situação da bicicleta, que ela vai funcionar como? Olha, para isso, vamos observar como a Júlia, vai ser a nossa personagem hoje, tomará a decisão de se casar com o namorado ou de comprar uma bicicleta para trabalhar. Então, bem que já teve um custo de oportunidade, ela vai ter que escolher. Ou eu caso com o meu namorado, ou eu vou comprar uma bicicleta para trabalhar. E ela vai fazer análise de investimento para saber qual vai dar a maior rentabilidade para ela, ok? Então, por que ela presta consultoria? A situação, tá, pessoal? Ela vai comprar a bicicleta ou casar. Se ela comprar a bicicleta, o trabalho dela é em relação se ela presta consultoria para várias empresas por toda a cidade de São Luís. E a bicicleta ajudaria muito a economizar tempo de ir de uma empresa a outra, podendo assim atender a maior quantidade de empresas. Então, ponto. Custo de oportunidade. Ou ela casa com o namorado, ou ela compra a bicicleta. Ela vai ter que fazer essa escolha de acordo com... porque os recursos dela são limitados. Ela não pode fazer as duas situações. Então vamos trabalhar na situação na sala de hoje em cima da situação da Júlia, ok? Então lá, primeiro a gente vai analisar o período. Vamos ver, ó. Primeiro temos de definir o período a ser analisado, tá? Quanto maior for o período de análise, menor sua precisão. Ou seja, se eu observar daqui a 10 anos, fizer uma análise daqui a 10 anos, a precisão dela é menor do que se eu fizer uma análise daqui a 3 anos, tá bem? Então, quanto maior o período, menor a precisão da minha análise, tá? Vocês concordam que é muito mais difícil prever um cenário daqui a 10 anos do que a 5 anos? Logicamente, ok? Então é muito mais difícil eu conseguir atingir, conseguir realmente saber o que vai acontecer daqui a 10 anos do que fazer uma previsão daqui a 5, tá? Que é uma realidade mais próxima. Então, olha, o risco de erro é muito maior. Por isso, na situação da Júlia, nós vamos só considerar um período de 15 anos, ou seja, nós vamos considerar que ela fez um investimento de 2021 até o ano de 2026. Então nós vamos analisar esse investimento da Júlia do ano de 2021 até o ano de 2026, com duração de 5 anos, ok? E também, nós vamos trabalhar também, ó, nós vamos utilizar o fluxo de caixa anual da Júlia, ok? Por causa das sazonalidades envolvidas. O que é sazonalidade? São aqueles períodos que tem maior movimentação para ela, onde ela consegue lucrar mais, ou aqueles períodos também que ela tem um prejuízo maior, consegue lucrar menos, tá bem? Então são períodos sazonais. Ela não tem aquela rentabilidade constante. Tem período que ela lucra mais, tem período que ela lucra menos, ok? Uma vez que Júlia possui poucos clientes em janeiro, e julho. Então ela observa aqui que esse período aqui, a sazonalidade dela é muito importante, porque ela tem um lucro menor no mês de janeiro e no mês de julho, certinho? Por causa do período de férias, então ela terá uma renda menor nesses meses, como citado, certo? Então, olha, dentro do fluxo de caixa devemos considerar a depreciação dos equipamentos envolvidos. O que é depreciação, pessoal? Depreciação é o desgaste que o equipamento tem ao longo do tempo. Vamos dar exemplo do nosso dia a dia. Nós compramos um veículo, independente se é carro, moto, nós compramos um veículo, tá bem? E aquele veículo, ele vai ser depreciado com o tempo, ou seja, ele vai ser necessário, ele vai começar a perder valor, ele vai começar a sofrer desgastes, como por exemplo pneu, óleo precisa ser trocado, tá? Precisamos trocar pastilhas de freio. Então isso é depreciação, ou seja, partes, componentes daquele equipamento começam a ser desvalorizados, começam a ser desgastados, ok? E, consequentemente, o meu veículo que eu adquiri, ele sofre desvalorização, porque ele está sendo depreciado com o tempo, certinho? No exemplo do dilema da bicicleta, na situação da Júlia, tá? A bicicleta passará por desgaste ao longo dos anos, assim como o casamento da Júlia, certinho? Então ela deverá considerar isso nas suas contas, dividindo o valor da aquisição do equipamento, ou seja, ou da bicicleta ou do equipamento, ou do casamento, pelo número de anos de depreciação, certo? Temos que considerar também as variações das receitas e dos gastos envolvidos. Ou seja, a variação da receita nem sempre ela vai ganhar o mesmo valor. E, consequentemente, nem sempre ela vai gastar o mesmo valor. Ou seja, no mês de janeiro ela teve uma receita X e
um gasto X. Só que no mês de fevereiro ela teve uma receita Y e um gasto Y. Então essa receita e esses gastos não são constantes. Eles vão ter variações durante o período. Certo? Ao longo do tempo, devido à inflação, taxa de juros, entre outros. Ok? Outro ponto que nós devemos levar em consideração, pessoal, é a canibalização. É um nome feio, mas é utilizado. Que diz que é o quê? É que você concorda, olha o questionamento, você concorda que ao implementar o novo produto no mercado, alguns dos clientes podem deixar de consumir o antigo? Vamos botar isso para o setor da tecnologia. Nós sabemos que anualmente, às vezes até de 6 em 6 meses, são lançados novos celulares no mercado. Então o que acontece na maioria das pessoas, pessoal, a maioria dos clientes, dos consumidores? Eles acabam deixando de utilizar aquele produto que é mais antigo para adquirir o mais novo. Tá bem? Então isso a gente chama de canibalismo, tá certo? Ó, a canibalização mede exatamente isso, ou seja, a receita que esse novo investimento pode retirar da receita do produto atual ou um produto que se tornou antigo. Vamos dizer assim, a partir do momento que eu deixei de utilizar, deixei de comprar o produto antigo, ele vai começar a render mais para mim, menos para minha empresa. E a partir do momento que aquele produto novo chegou ao mercado, consegue ser consumido mais, ele vai me trazer mais rentabilidade. Ou seja, eu deixei de consumir o antigo e comecei a consumir o novo. Ou seja, eu deixei de dar lucro para o produto antigo e comecei a dar lucro para o produto novo. Certinho? Então é a necessidade de se atualizar. Certinho? Então vamos lá, considerando tudo isso, os itens que vocês costumam usar no seu fluxo de caixa e as receitas incrementais geradas pelos investimentos, temos os valores do que precisamos, ok? Vamos analisar daqui para frente, pessoal. No caso da Júlia, o que são essas receitas incrementais? Quais são elas que ela vai utilizar? As receitas incrementais, ou seja, que vai incrementar a bicicleta ou o casamento dela, serão o quê? Os valores das novas consultorias, certo? Porque ela vai ter maior agilidade, vai conseguir atender clientes mais rápido, chegar um cliente mais rápido, ou seja, aumentar a quantidade de clientes que ela vai conseguir atender durante um determinado tempo, tá? No casamento será o acréscimo da renda familiar, já que a união vai fazer com que a renda seja de 2, em vez de ser somente da Júlia, tá bem? Então são receitas que vão incrementar, são receitas que vão agregar um pouco mais a Júlia, certo? Vamos descrever tudo isso que está envolvido. A gente vai fazer esse balanço, lembrando, pessoal, no período de 5 anos, ok? Então, nosso investimento, essa análise de investimento é baseada em 2021 até o ano 2026, certinho? A nossa análise é baseada em 5 anos. Além disso, a gente vai contabilizar também o investimento inicial, quanto é que ela vai gastar de imediato para adquirir os produtos, os equipamentos, vamos dizer assim, ou a bicicleta ou o casamento, ok? Então vamos lá, então o que a gente vai considerar para a nossa análise de investimentos, pessoal? O que nós vamos levar em consideração? Nós vamos levar em consideração esses pontos aqui, ó. O período de análise de 5 anos, o fluxo de caixa, a depreciação, a variação de receita e custos, tá bem? E as receitas incrementais. Então para a nossa análise de investimentos nós vamos analisar esses 6 pontos, ok? Tá? Então vamos fazer uma ilustração bem simplificada. Bora ver como é que ficaria esses levantamentos nessa tabela. Aqui, ó, pessoal, olha. Aqui ele vai levar em consideração na parte esquerda da tabela a bicicleta e na parte direita o casamento. Investimento inicial de ambos, vou falar de ambos para vocês, tá? Investimento inicial. Bicicleta vai ser um investimento inicial de 3 mil, enquanto o casamento vai ser um investimento inicial de 68 mil reais, tá? A compra da bicicleta, ela vai ter o gasto de quanto? Ela vai ter gasto de 2 mil reais com a bicicleta, mais R$1.000 de equipamento de segurança, capacete, cotoveleira, joelheira, um tênis apropriado, tá bom? Para poder fazer a utilização desse equipamento. Enquanto no casamento, ela vai ter o gasto com a cerimônia de 5 mil reais e com a festa de 63 mil reais. Vão ser esses gastos feitos. Vão ter as receitas incrementais, como eu falei para vocês, da bicicleta vai ser a maior quantidade de clientes atendida no período e do casamento vai ser a união de 2 rendas, tá bem? Nessa situação vai ter essa receita incremental, tá? Então, como é que vai funcionar? Nos primeiros 2 anos, a bicicleta vai ser gasta 1.000 ao ano, tá? Nos últimos 3 anos, 1.400. No casamento, nos 2 primeiros anos, 23 mil ao ano. E nos últimos 3 anos, 25 mil, ok? A bicicleta vai ser necessário manutenção, logicamente, ela vai se desgastar com o tempo, ou para pneu, ou para corrente, assim por diante, até para os próprios equipamentos de segurança, enquanto para o casamento ele vai ter a manutenção, que são saídas, são viagens, são aquelas situações onde vai ter um gasto para sair da rotina, para manter o casamento saudável, vamos dizer assim, tá bem? E R$400 nos últimos 3 anos, então essa tabela a gente vai levar em consideração esses pontinhos bem aqui, ó. Nessa tabela nós estamos levando em consideração o período de análise, tá?
5 anos, o fluxo de caixa, depreciação, assim por diante. Então, ó, como vai funcionar? Assim, os fluxos de caixa foram os seguintes, vamos lá. Bicicleta, R$1.000 em cada um dos 5 anos, enquanto o casamento ficou R$18.000 para cada ano durante o período de 5 anos, tá? Os valores do fluxo de caixa são iguais para todos os anos. Então, para facilitar o nosso cálculo, nós vamos trabalhar com valor fixo de fluxo de caixa, ok? R$1.000 da bicicleta para cada ano e do casamento R$18.000 para cada ano, certinho? Vamos, agora nós vamos começar a fazer esses cálculos, tá? Nós vamos trabalhar de maneira bem grosseira e bem rápida, para ver o resultado que vai dar em cada situação. Primeiro a gente vai trabalhar a taxa mínima de atratividade, a TMA, ok? O que é que diz aqui? Então, com fluxo de caixa em mãos, que aqui chamarei de FC, FC a gente vai chamar fluxo de caixa, abreviação, tá bem? Vamos definir junto com a Júlia, a nossa personagem, a taxa mínima de atratividade, o TMA, tá bem? Ou TRR, que nós podemos chamar de taxa requerida de retorno. Mas vamos trabalhar com TMA, certinho? Que faz com que esses projetos sejam interessantes para ela. Então ela vai fazer essa análise, vai usar a taxa mínima de atratividade para ver qual desses é mais interessante para ela, a bicicleta ou o casamento, certinho? Na sua empresa, por exemplo, se a cobertura de uma nova unidade não trouxer um retorno mínimo que você espera, vamos dizer assim, que você espera que você vai abrir uma nova filial e sua rentabilidade dessa filial vai render 12% ao ano. É o que você aguarda. Mas se ela não começa a gerar esses 12% ao ano, você começa que esse investimento não é mais interessante para você. Isso é lógico, né? Você concorda? Tá bem? Então, se não é interessante, por que gastar tempo e dinheiro? Vamos supor, eu comprei um veículo, eu tenho um imóvel e um veículo para comprar. O imóvel, por característica, ele tem a tendência de valorizar com o tempo. O veículo ele tem tendência a desvalorizar com o tempo pelo uso contínuo dele, tá bem? Então eu começo a analisar qual investimento vai me dar um retorno melhor, tá bem? Então por que eu vou investir numa empresa se ela não alcançou meus 12% ao ano? Para que eu vou gastar tempo e dinheiro nela, sendo que eu não vou ter retorno, certinho? Então para esse dilema da bicicleta nós vamos utilizar o TMA, olha, aqui na empresa nós utilizamos o exemplo de 12%. No TMA nós vamos trabalhar com a taxa mínima de atratividade com 10%, certinho? Se o retorno for menor que 10%, a gente recebe que não compensa o investimento. Então, olha, a partir do momento que eu analisar, que a gente vai ver o cálculo já já, e eu observar que esse retorno é menor que 10%, quer dizer que meu investimento não é lucrativo, eu não preciso, ou é melhor eu não gastar meu tempo e valor em cima dele. Se for maior que 10%, quer dizer que a rentabilidade é boa, certo? Então vamos ver, tá bem? O primeiro, para a gente analisar o TMA como um todo, o primeiro vai ser o quê? Nós vamos ver o payback. O que é payback, gente? Payback, ele verifica o tempo necessário para eu recuperar esse investimento, ou seja, quanto tempo que eu vou gastar para recuperar tudo aquilo que eu investi. Vamos citar um exemplo aqui fora, vamos supor que eu gastei R$100 mil para investir numa empresa X. Quanto tempo eu tenho que trabalhar naquela empresa, tenho que trabalhar pelaquela empresa para ela me dar lucro suficiente para aqueles 100 mil que eu investi voltar para mim. Tá bem? Então o payback ele vai me dizer isso, tá bem? Então ele vai ser medido como? Ó, aqui em cima. O payback ele é o investimento inicial, que no caso da bicicleta foi de 3 mil e do casamento 68 mil, dividido pelos valores do fluxo de caixa que nós colocamos fixo lá, ó. O da bicicleta foi 1.000 e do casamento foi 18 mil. Então vai ser dividido o investimento inicial, quanto ele gastou no início, pelo valor do fluxo de caixa que nós vimos anteriormente, 18 mil para o casamento e 1.000 para a bicicleta. Então pronto, ó, o payback da bicicleta vai me dar 3,0, tá? Enquanto o payback do casamento vai me dar 3,78. Se nós formos analisar isso, pessoal, o 3,0 da bicicleta e o 3,78 do casamento, então quer dizer o que, gente? Para o dilema da bicicleta, o payback da bicicleta seria melhor. Por que ele é melhor? Porque ele vai demorar menos tempo para me dar o retorno do investimento. Tá? Ele vai demorar 3,0, ou seja, 3 anos, enquanto o casamento vai me dar 3 anos e alguns meses para me dar esse retorno. Então o casamento vai demorar mais para me retornar o que eu investi, e a bicicleta vai demorar menos tempo. Então, para interesse da Júlia nessa situação, é que seja investido na bicicleta, porque ela demora menos tempo de dar um retorno. Como foi falado aqui, ó, payback verifica o tempo necessário para recuperar o investimento inicial. Certinho? Então, olha, quanto menor o tempo de retorno, melhor é o investimento. Tá? Uma vez que o risco é menor, logicamente, se ele dá retorno em menos tempo, eu corro menos risco de perder aquele investimento. Certinho? Nesse caso, o melhor investimento é adquirir a bicicleta. Ponto. Beleza? Entretanto, só esse indicador do payback ele não é suficiente para avaliar.
Tá? A gente tem que utilizar outros indicadores, e eu trouxe mais 2 indicadores para vocês. Tá? Além do payback, nós vamos trabalhar, ok? Eu posso limitações por não considerar os fluxos de caixa que vêm após o payback. E por não medir o custo de oportunidade de investimento, ao deixar de considerar a TMA, a taxa mínima de atratividade. Certinho? Por esse motivo, é bom analisar o payback juntamente com outro indicador, que nós vamos ver agora é o VPL, que é o valor presente líquido, ok? Como é que vai funcionar esse VPL? O que ele diz? O que ele vai calcular para a gente? Tá? Ele funciona como se trouxéssemos os valores dos fluxos de caixa futuro, ou seja, ele vai trazer fluxo de caixa futuro de anos da frente, que no caso nós estamos trabalhando com 5 anos, para a nossa realidade, certinho? Para a atualidade, tá bem? Então ele vai trazer o fluxo de caixa futuro à data de hoje, descontando o TMA, tá? A taxa mínima de atratividade, que nós estamos trabalhando com 10%, lembrando, em cada um dos anos, certinho? Durante o período de 5 anos, para ver quanto o investimento renderá. Certinho? Depois subtraímos essa VPL do investimento inicial para ver quanto esse rendimento supera o investido. Então vamos lá. O que a VPL vai trazer para a gente? Ele vai trazer fluxo de caixa futuros para a atualidade e assim eu vou analisar ele junto ao fluxo de caixa. Certinho? Então, e por fim nós vamos trabalhar também a taxa interna de rendimento modificado, tá? De retorno modificado, perdão. Ela revela os valores do fluxo de caixa para o futuro. Ou seja, enquanto a anterior, essa aqui que nós acabamos de ver, a VPL, ela traz os fluxos de caixa futuros para a realidade, o VPL, a taxa interna de retorno modificada, ela vai levar meus fluxos de caixas presente para o futuro, para poder fazer essa análise, tá? Esse indicador considera a taxa de remuneração do mercado financeiro para medir o custo. Nessa definição, a gente vai levar a taxa do mercado financeiro, nós vamos trabalhar com 14%. Vamos recapitular. Nosso TMA de 10%, nossa taxa interna de retorno modificada de 14%, perdão. Nosso investimento no mercado financeiro de 14%. Tá bom? TMA 10%, mercado financeiro 14%. Certinho? Não esqueçam. Observe que no exemplo a taxa de remuneração, vamos lá ver. Então, bem aqui, ó. Podemos comparar essa taxa de remuneração tanto com a TMA, tá, quanto a remuneração do mercado financeiro. Ou seja, se essa taxa interna de retorno modificado for maior que as duas, ou seja, se esse aqui que nós acabamos de ver, ele for maior tanto maior quanto o TMA e maior que o mercado financeiro, eu observo que aquele investimento ele é atrativo. Por que ele é atrativo? Porque ele vai me dar um retorno maior. Ele vai me dar um retorno maior até mesmo que o mercado financeiro. Então é isso sim que eu vou analisar. Ó. Mas se for menor que a remuneração do mercado financeiro, então é melhor botar meu dinheiro para investir. Então vou repetir, vamos recapitular. Se eu observar que eu fizer a minha conta da taxa interna de retorno modificado, tá? E observar que o meu rendimento dele é maior que o mercado financeiro, eu invisto nessa situação. Faço o investimento. Agora, se ele for menor que o resultado, é melhor eu colocar meu dinheiro no mercado financeiro para render, certinho? Então essa vai ser a nossa análise, ok? E como é que vai funcionar o nosso cálculo, a nossa taxa interna de retorno modificado, tá? Vai ser esse pequeno cálculo e nós vamos trazer logo o resultado para vocês, ok? Ó, em que o N é a quantidade de anos. Pronto, esse Nzinho que está aqui em cima, pessoal, é a quantidade de anos que nós vamos trabalhar com 5 anos, 2021 até 2026. Certinho? Quantidade de anos analisados, que no caso do exemplo é igual a 5 anos. Ponto. Então vamos lá. Aqui serão resultados desse cálculo. Ó. Então, para o dilema da bicicleta, ó, o TIRM, a taxa interna de retorno modificado da bicicleta, vai ser igual a 17,12%. Então a gente já observou que ele é maior que o investimento em mercado financeiro de 14%. Tá? 17,12% maior que 14%. E do casamento deu 11,84%. Então eu estou observando que ele é menor que o do mercado financeiro. Certinho? Então vamos observar que a taxa interna de retorno modificada da bicicleta é maior que a TMA. Que a TMA foi de 10%, tá bom? E também ela é maior que do mercado financeiro, de 14%. Lembra que eu falei para vocês não esquecerem esses valores? Porque esse é o resultado que a gente quer alcançar. Então ele está observando que se eu investir na bicicleta, a bicicleta vai me dar um rendimento maior que o mercado financeiro e também maior que o TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Certinho? Então meu melhor investimento, para concluir, pessoal, será investir na bicicleta. Vamos colocar agora para encerrar a nossa situação da Júlia, para ajudá-la, para saber qual é o melhor investimento dela. Ó. Ou seja, depois de nós fazermos todas essas análises, nós vamos conseguir chegar à seguinte conclusão. Olha,
O payback da bicicleta, 3 anos, ou seja, o retorno que ela vai ter de investimento, 3 anos. O VPL da bicicleta, o retorno que ela vai ter do fluxo de caixa, de R$ 790,79, tá? E a taxa interna de retorno modificado, de 17,12 ao ano. Então, se nós observarmos os valores que do payback do casamento é de 3,78 anos, o VPL é de 234 e a taxa interna de retorno modificada é de 11,84 ao ano, eu observo que o maior rendimento para mim, mais interessante para a Júlia nessa situação, é adquirir a bicicleta. Então, ó, nesse caso, o melhor investimento a ser feito pela Júlia é a compra da bicicleta, tá bom? Então ela fez uma análise de investimento bem complexa, bem ampla, analisando 3 indicadores para observar qual o melhor investimento seria para ela, ou a bicicleta ou o casamento, e ela acabou de descobrir que o melhor investimento seria a bicicleta, ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje.